Deus vê e se importa. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Hoje é o nosso devocional diário do dia 14 de maio de 2025 e o nosso tema de hoje é Deus vê e se importa. É comentado pela nossa irmã Xochitl Dixon. Ela começa a sua mensagem dizendo o seguinte: às vezes viver com dor e fadiga crônica leva a pessoa a ficar isolado, leva a pessoa a ficar muito mais tempo em casa, enclausulado, e quem está aquém ou do lado de fora não percebe a dor da pessoa e a pessoa acaba ficando insignificante, ficando invisível aos olhos das pessoas. E às vezes dá uma sensação, disse ela, de parece que estamos sendo ignorados até pelo próprio Deus. Ela conta que ela saiu um certo dia com o seu cão, com o seu cachorrinho, para passear e orar. E enquanto ela estava fazendo esta caminhada, ela olha em cima da sua cabeça e ela vê passar um balão. Naquele balão, algumas pessoas. E ela começa a olhar e analisar. Eles nem perceberam ela, nem sabiam onde ela estava, mas ela estava vendo as pessoas. E ela disse que assim como ela estava ali invisível aos olhos daquele balão, as pessoas também que estavam dentro de casa também estavam invisíveis, estavam sendo ignorados por eles. E ela orou nesse momento e disse: Deus, faz com que eu mostre o seu amor, ou eu demonstre o Senhor para muitas pessoas que aos olhos de todos estão esquecidos pelo Senhor. Aos olhos dele mesmo estão dizendo: Deus me abandonou. Então eu quero mostrar o Senhor para eles. Eu quero oportunidade para te apresentar para eles e mostrar para eles que tu, o Senhor, se preocupa com eles, que o Senhor vê. Eles não estão abandonados. Eu achei isso bem interessante. No livro de Salmos número 147 diz que Deus chama cada estrela pelo seu nome. E são bilhares e bilhares de estrelas, né? Bilhões e bilhões de estrelas. E a Bíblia diz que Deus chama cada uma pelo seu nome. Se Deus, o nosso Deus, se preocupa e conhece cada estrela pelo nome, a pergunta é: será que ele também não te conhece? Então ele te conhece, ele vê, ele se importa com você. Deus, ele ouve cada gemido de um desesperado. Ele ouve o clamor do desesperado, mas também ele percebe as lágrimas daqueles que choram em silêncio. Ele vê cada suspiro, também ele acompanha aqueles que dão as suas belas gargalhadas. Deus, irmãos, ele se importa com você, ele se preocupa com você. E para você acompanhar, hoje nós vamos ler o relato da vida de um homem chamado Ezequias. Ezequias foi um rei que andou com Deus. Aparentemente parece que ele estava abandonado e o rei Senaqueribe faria o que ele bem entendesse. Mas você vai ver, quando Ezequias clama ao Senhor, Deus age e dá vitória a Ezequias, porque ele se importa com você, com cada um de nós. No capítulo de número 18, nós vimos que o rei Senaqueribe mandou 3 homens desafiar, com grandes desafios, com palavras de baixo calão, para o rei Ezequias, que era rei de Judá. Ezequias manda os 3 homens também do seu reinado para ouvir o que o rei Senaqueribe havia mandado falar. E eram grandes afrontas, e a maioria das afrontas era afronta contra Deus, não era nem contra Ezequias. Quando esses 3 homens de Ezequias voltam, eles voltam agora de roupa rasgada por causa da humilhação, vão até o palácio de Ezequias e quando chegam lá, agora no capítulo 19, eles contam para Ezequias o que aconteceu e da humilhação que eles passaram lá perante os soldados do rei da Síria. E a Bíblia diz que naquele momento também Ezequias rasga suas vestes, ele rasga suas roupas como sinal de humilhação, chama esses 3 homens, chama o sacerdote e diz: vamos buscar o Senhor.
e foram à casa do Senhor, ao templo. Ao mesmo tempo, ele chama alguns homens e diz: vão agora na casa do profeta Isaías e fale para Isaías esse desafio que esse homem falou. Fale para Isaías essa grande afronta que esse rei, ele nos afrontou. Fala para Isaías que hoje é um dia de muita amargura. Estamos como se fosse uma mulher que está de parto para dar à luz, mas ela não tem força suficiente para expelir o filho. Fale para Isaías isso. Ao falar para o profeta Isaías, Deus toma as cordas vocais de Isaías e diz: assim diz o Senhor, fale para o rei Ezequias, não se preocupe, eu farei com que este rei receba mais notícia da sua terra e ele vai voltar pelo mesmo caminho de onde veio. Deus se importa com você. Naquele momento, o comandante do rei da Síria começa a procurar onde está o rei. Ele estava em Líbina, agora ele já tinha saído de Líbina, né? Foi embora para Laquis. Neste momento, o rei Senaqueribe recebe notícia de que Tiraca, rei do Etíope, né, da Etiópia, vinha atacá-lo até... Então, nesse momento, ele tem que pegar a sua carruagem, pegar os seus soldados e ir agora de encontro ao rei Tiraca, que era o rei etíope, cumprindo a promessa de Deus. Mas antes dele ir, esse homem desafiador manda ainda uma mensagem para Senaqueribe e diz: Senaqueribe, não confie no seu Deus. Olha, se você estiver confiando nele, eu quero dizer uma coisa para você. Ele começa dizendo: olha, o Deus de tal nação não pode ajudar, o Deus de tal nação não pode ajudar, o Deus dos amonitas não pode ajudar, o Deus dos sefaraditas não pode ajudar. E ele começa a dizer um monte de nação: nós chegamos lá e destruímos tudo e fizemos lá o que a gente quis. Então não fica confiando em Deus, no Senhor seu Deus, que ele não vai também te livrar. E ele vai embora aí guerrear contra o povo etíope. E na verdade o Senaqueribe, ele mandou esse recado escrito. Deus lê. Deus lê. A Bíblia diz que Ezequias, quando recebe aquela carta, ele lê. E quando ele lê aquela carta, ele pega a carta, entra no templo, apresenta ao Senhor, dobra o joelho e vai orar. Senhor, olha o desafio desse homem. Tu prometesse essa terra aos teus filhos, dissesse a Davi que ia ser fiel a nós. Senhor, tu sabe como eu tenho andado em tua presença, eu tenho sido fiel e tal. E a Bíblia diz que Deus, ele viu a carta. Tomou mais uma vez o profeta Isaías e disse: assim diz o Senhor, fala para o rei da Síria, a filha de Sião não tem medo de você. Eita, agora desafiou a Deus. Olha, a filha de Sião não tem medo de você. Quem você pensa que é? Você blasfemou, foi de Deus. Aí a fé de Ezequias era uma fé tão grande. E ele disse: Senhor, eles realmente fizeram isso com todas as nações que eles falaram, mas com um diferencial, porque os deuses dessas nações eram pedras e paus, feito pelas mãos dos homens. Mas aqui em Israel, o nosso Deus é o Senhor. Eita! Aí Deus ainda fala assim para o rei Senaqueribe: olha, as nações que vocês destruíram porque eu determinei. Eita! E vocês não reconheceram que a vitória de vocês sobre essas nações fui eu que determinei para abater o orgulho daquelas nações. Mas agora você vai saber que eu sei quem você é, eu te conheço, eu sei os seus planos e eu sei como acabar com você. E quer saber? Eu vou colocar um anzol no seu nariz e você vai voltar pelo mesmo caminho que onde veio. Essa foi a mensagem de Deus para Senaqueribe. Agora, para o servo do Senhor, Ezequias, o Senhor manda dizer para ele assim, eu coloquei aqui 7 passos. Ezequias, o rei Senaqueribe, ele não entrará na cidade. Primeiro. 2, ele não enfrentará vocês com escudo. 3, ele não farão
rampa para subir os muros. 4, eles não vão atirar nenhuma flecha. 5, eles voltarão pelo mesmo caminho. 6, eles não invadirão a cidade. 7, porque eu, o Senhor, defenderei. Naquela mesma noite, Deus enviou o seu anjo, e o anjo do Senhor matou 185.000 soldados do rei da Assíria. Veja como Deus age. E eu vou falar uma coisa aqui para nós. Às vezes as pessoas dizem assim, mas o Deus da Bíblia é um Deus assassino. O rei Senaqueribe não precisava se meter com Israel, que era um farol. É o sol que iluminava todas as nações. Era eles que traria o Salvador. A Bíblia diz, a salvação vem dos judeus. Não mexa com aqueles que têm Deus como seu guia, como seu protetor. Há muitas nações que têm os seus patronos, mas o nosso Deus é o Deus que reina sobre todo o céu, sobre toda a terra e sobre o povo de Israel. Aí, quando acontece isso, Senaqueribe foge e vai embora para Nínive. Em Nínive ele vai adorar o seu Deus. O Deus dele chamava Nisroque. Enquanto ele estava adorando o seu Deus, veio 2 filhos seus. Eita, os 2 filhos ficaram revoltados, chateados com aquela situação e o mataram à espada. E agora ele morto, o seu outro filho, Esarhadã, reina agora em seu lugar. Muito bem, agora no capítulo número 20, a Bíblia diz que Ezequias adoece, ele fica doente e ele recebe a visita do profeta Isaías, que vem fazer uma visita. É muito bom fazer uma visita, é muito bom ser visitado por alguém, principalmente quando você precisa. E melhor ainda, é quando eu gosto de receber visita na minha casa. Eu gosto de receber a visita na minha casa quando eu não estou doente, quando eu não estou passando por nada. E alguém diz assim, hoje eu vim fazer uma visita para vocês. Isso é muito bom. Ele vai e diz para Ezequias, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, organiza as coisas, porque tu vai morrer e não viverás. Ezequias, naquele momento, Isaías sai, Ezequias vira para a parede e começa a orar. Senhor, tu me conheces, tu sabe como eu fui perante ti, o bem que eu fiz para a nação de Israel, tu sabe, tu me conheces. Aí antes de Isaías sair do palácio, Deus disse, Isaías, volta lá porque Ezequias se arrependeu, Ezequias estava orando e eu ouvi a sua oração. Volta lá e diz para ele que eu acrescentei 15 anos de vida à sua vida, a ele, né? E a Bíblia diz que ele disse, olha, o profeta Isaías disse para ele, olha, daqui a 3 dias você vai se levantar da cama e vai entrar no templo. Ele disse, qual é o sinal que o Senhor me dá que eu vou entrar no templo? Ele disse, olha para o relógio de Acais, que era a sombra que ia na escada, a escada era toda marcada e o sol vai subindo e aquelas escadas ia marcando. Então eles diziam a hora do tempo, mais ou menos, por aqueles degraus, né? Então a hora tende a subir, nunca a descer. Aí ele disse, Thalia, Deus vai fazer com que o relógio de Acais aumente 10 graus, ou seja, suba 10 graus na escada, né? Aí ele disse, não, subir, eu sei que ele vai subir, mas faz com que volte atrás. Aí ele disse, tá bom, olhe no relógio de Acais, e o relógio voltou atrás dos 10 graus. Daqui a 3 dias, ele estava na casa do Senhor. Capítulo 21. Merodach Baladã, rei da Babilônia, descobre que Ezequias estava doente. E agora tinha melhorado. Então ele manda alguns homens lá com presentes, né? E para ver a saúde de Ezequias. Quando chega na casa de Ezequias, Ezequias mostra todo o palácio, abre todas as portas, mostra tudo para ele. E quando eles vão embora, o profeta Isaías volta lá e diz assim, Ezequias, quem são esses homens? Ah, vem de muito distante, vem de Babilônia. Você mostrou o que para ele? Não, mostrei tudo. Abri os cofres, abri as casas, mostrei o ouro, mostrei as armas, mostrei os escudos, mostrei tudo. Aí ele disse, pois é, que fizeste isso? Esses homens, haverá um tempo em que eles virão e saquearão
tudo, eles vão levar tudo que vocês economizaram, vão levar tudo, 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 tudo. Aí ele disse, mas não vai ser nos seus dias, tá? Pela misericórdia de Deus, né? Mas a Bíblia diz que Ezequias diz, boa, a palavra do Senhor é boa, mas eu agradeço porque não vai ser nos meus dias. Ezequias morre e o seu filho, meu Deus, Manassés, reina em seu lugar em Judá. Irmão, Manassés. A Bíblia diz que um dos piores reis foi Jeroboão, o outro foi o rei Acabe. Mas quando você lê a história de Manassés, eu acho que vale a pena você ler para ter conhecimento. Capítulo 21 de 2 Crônicas. É um capítulo que você lê e você chora a maldade desse homem. A Bíblia diz que este homem, ele reconstruiu. Olha, Ezequias tinha destruído todos os altares. E o filho dele vai crescendo, né? Vai crescendo, vai acompanhando tudo aquilo. Ah, pai fez isso, pai fez isso. Ele vai lá, reconstrói todos os altares, reconstrói todos os postes de ídolo, levanta Baal de novo, faz imagem e vai lá no templo. A Bíblia diz que ele começou a adorar o sol, adorar a lua, adorar as estrelas. Fez no templo do Senhor, ele fez altares para os deuses dos astros, para o sol, para a lua, e fez um monte de altar dentro do templo. Irmão, que coisa séria. O texto bíblico diz que ele chegou a queimar um dos seus filhos a Moloque em sacrifício. Ele consultou, o texto bíblico diz que ele praticou magia, procurou mediunidade, procurou feiticeiro, e matou muita gente inocente. E o texto bíblico diz, ele virou as costas para Deus e não quis saber do Senhor. E eu achei interessante, sabe por quê? É que este homem, ele viveu muitos anos. Mas muitos anos. E ele não mataram ele, não mataram. Ele morreu de velhice, um homem que fez tanto mal. Sabe, parece que tem pessoas que é assim, né? E às vezes a gente pensa que Deus não está se importando, mas Deus, mais uma vez trazendo para nós, Ele se importa. Ele se importa com você. Muito bem, aí o texto bíblico diz que ele morre e o seu filho, Amon, reina em seu lugar. Mas Amon, vou rapidinho resumir, Amon foi um rei também que andou no mesmo caminho do seu pai, fez muito mal. E a Bíblia diz que mataram Amon e Josias, o filho dele, reinou em seu lugar. Agora vai começar uma reforma que Deus havia falado lá atrás. Vou levantar um rei chamado Josias. Josias agora nasceu. Vamos acompanhar. No Evangelho de João, capítulo número 4, o vídeo ficou longo, oh Jesus. No Evangelho de João, capítulo número 4, Jesus tem um encontro com a mulher lá no poço em Samaria. A Bíblia diz que ele chega lá, os seus discípulos haviam ido para a cidade comprar comida, e ele fica lá num poço de Jacó dialogando com a mulher. Ela chega e ele pede um pouco de água. Mulher, dá-me um pouco de água. Ela disse, como pode? Tu és judeu e vem pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana? E o texto bíblico diz que os samaritanos não se batiam com os judeus, não conversavam. Aí Jesus disse, mulher, se tu soubesse aquele que te pede água, tu me pediria e eu te daria água viva. Ela disse, mas de onde tens água? Né? De onde tens água? Tu não tem nem com que tirar e o poço é fundo. Né? A Bíblia diz, tu és mais importante do que o meu pai Jacó, o nosso pai Jacó, que veio aqui, ele mesmo tomando água e ele mesmo dando aos filhos. Antes de Jacó existisse, eu sou. Ele disse no texto. Né? Mas tá bom. A Bíblia diz que ele disse para ela, vai chamar o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, disseste bem, porque já tiveste 5 maridos. E o que tens agora, mostrar 5, né? Eu mostrei só 4. O que tens agora não é teu. E ela diz que, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Nós devemos esperar o Messias, e quando o Messias vir, tá? Aí Jesus disse, mulher, eu sou e falo contigo. Ele revelou-se, eu sou o Messias e falo contigo. E ela corre no meio da cidade e diz para toda a população, venham e veja o homem que falou tudo que eu fiz, tudo que eu tenho.
E a Bíblia diz que o povo vem e ouve agora Jesus. A Bíblia diz que toda a população da cidade vem e vai acontecer algo extraordinário. Amanhã tem mais. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu lar.